Amados irmãos e amadas irmãs, paz e bem, estamos iniciando hoje algumas sessões de estudo para que nós possamos crescer cada vez mais na fé. E a pedido de alguns leigos, de alguns fiéis e amigos, nós iniciaremos hoje justamente com um tema muito em evidência hoje, o tema da igreja doméstica. Então, neste tempo de pandemia, fala-se muito em igreja doméstica e, sobretudo, nós evidenciamos a presença e a força e a vitalidade desta igreja presente nas casas, presente nas famílias. Mas por que a igreja, a família, é chamada de igreja doméstica? O porquê? Tem a ver com o conceito de casa? Ou será porque os próprios cristãos chamam-se irmãos e irmãs? Nós podemos, no início desse estudo, olharmos uma seção do Catecismo da Igreja Católica, quando fala, sobretudo, da vida sacramental. Então, eu convido a abrirmos o Catecismo no número 1655, que vai trazer um conceito de igreja doméstica, uma pequena reflexão sobre a igreja doméstica. E o Catecismo, ele diz que Cristo, ele nasceu e cresceu no seio da Sagrada Família, José e Maria. A igreja não é outra coisa senão a família de Deus. Desde as suas origens, o núcleo da igreja, em geral, era constituído por aqueles que, com toda a sua casa, se tornavam cristãos. Isso nós podemos ver nos Atos dos Apóstolos. Quando eles se convertiam, desejavam também que toda a sua casa fosse salva. Estas famílias se tornavam cristãs e eram redutos de vida cristã no mundo incrédulo. Então nós temos aqui esta citação do Catecismo da Igreja Católica, o número 1655. O nosso tempo hoje, diante dos desafios da evangelização, pede-se que as famílias se convertam na fé e anime cada vez mais o mundo com a força que vem do próprio Deus. O Catecismo também ele diz que em nossos dias, o mundo que se tornou às vezes tão estranho, tão hostil à fé, as famílias cristãs têm uma importância primordial da vivência e do testemunho evangélico no mundo. E esse testemunho deve ser sempre de forma radiante. Por isso, o próprio Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, número 11, ele traz essa antiga expressão, a igreja doméstica. Né? Um conceito tão antigo das primeiras comunidades cristãs. Ou seja, no seio das famílias, os pais são para os filhos, pela palavra, pelo exemplo, os primeiros mestres da fé. Os mestres da fé. E favorece a vocação própria de cada membro. Nós contemplamos a família como um canteiro, um celeiro de novas vocações. Então, o pai e a mãe, como aqueles que pastoreiam a igreja doméstica, eles têm esse incentivo vocacional. O lar cristão é o lugar onde os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. É no seio da família que eles recebem esse dom de acreditar. Por isso, o lar cristão, ele recebe este nome de igreja doméstica. A comunidade da graça, a comunidade da oração, o local das virtudes humanas e, sobretudo, da própria caridade cristã. Também nós podemos ver uma citação do Catecismo, número 1666. Todo lar cristão deve ser considerado uma pequena igreja, onde o pai ele exerce a função de cabeça e a mãe a função do coração. Ambos, com certeza, com a mesma dignidade diante de Deus e sempre se tratando na igualdade, na fraternidade. E assim os filhos vão aprendendo a conhecer, a amar e a servir a Deus. A cabeça do verdadeiro lar cristão católico é sempre a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a cabeça.
E a partir dele sendo esta cabeça, o lar da família passa a ser o lugar privilegiado da educação, do cuidado, da ternura. É a escola da fé, é a escola da vida. Os pais, portanto, são os primeiros catequistas dos seus filhos. Têm a missão de indicar o caminho e acompanhar o seu desenvolvimento nas diversas etapas do processo da fé, gerando vocações, enriquecendo com a própria formação humana e a formação moral. As melhores e as mais importantes lições e experiências de uma pessoa sempre são recebidas, são vividas dentro da família. Possamos também, nesse momento, aprofundar um pouco o fundamento teológico desta chamada igreja doméstica, para nós compreendermos e entender melhor o seu significado. É interessante nós observarmos que este conceito de igreja doméstica não é uma invenção teológica. Às vezes o nosso mundo vive muito de modismo. Não é um modismo. Agora fala-se desta igreja doméstica. Não. Nas primeiras comunidades cristãs, nos Atos dos Apóstolos, isso é evidenciado de uma forma muito profunda e, sobretudo, nas cartas de São Paulo. É interessante que uma das cartas de Paulo é a sua segunda carta à comunidade de Éfeso. Ele faz uma saudação a Áquila e a Prisca, né? E ele sauda essas duas pessoas com toda a igreja que se reúne em suas casas. Ou seja, a igreja ela nasce na casa. E para São Paulo ele envia esta saudação a estas pessoas que acolhem o corpo místico de Cristo, no caso a igreja, em suas casas. É preciso também, nesse estudo, nós percebermos dois conceitos. O conceito de igreja e o conceito de família, para nós adentrarmos nas analogias e nas semelhanças. Os termos, eles não vão transladar o mesmo significado idêntico, mas uma forma semelhante. Entre muitos conceitos que a igreja recebe, ela recebe o conceito de sacramento de salvação, sinal de salvação, e o Concílio Vaticano II ele vai também trazer o conceito de igreja, povo de Deus, ou seja, a comunidade que estabelece a comunhão com Cristo ou em Deus através de Cristo. E assim o ser humano vai encontrando os meios de salvação, principalmente a revelação divina e a graça, cuja entrada é o próprio batismo. E os principais canais são os sacramentos e a oração. A família cristã é uma comunidade dentro desta comunidade, ou seja, a igreja doméstica ela é uma comunidade dentro da comunidade paroquial, dentro da igreja diocesana, dentro da igreja universal, a igreja na sua totalidade. Ressaltamos que quem realiza o batismo é um sacerdote ou um diácono, mas são os pais que levam a criança para se batizar e se comprometem em dar uma formação sólida na educação na fé. De fato, são os pais os primeiros responsáveis pela evangelização e introduzem as crianças na fé e nas suas verdades. Ou seja, a tarefa dos pais é uma verdadeira missão eclesial. Assim como o sacerdote tem a missão de conduzir a paróquia, a porção do povo de Deus a ele confiado, o pai e a mãe têm a missão de pastorear, de conduzir a sua família. Podemos assim ver os vários traços da igreja que são aplicados à própria vida da igreja doméstica. A vida de oração, a vida de partilha, a vida de perdão, ou seja, aquilo que se reflete dentro da igreja de Cristo, do corpo místico, de uma certa forma, é manifestado, é refletido dentro da própria família. Podemos concluir assim que a família é chamada a ser um lugar privilegiado do encontro com Cristo. A família ela é um reflexo da igreja universal, da igreja diocesana e da igreja paroquial. Assim, ela reflete a própria comunhão trinitária, o exemplo de comunhão e de unidade por toda a igreja. Portanto, nós concluímos esta primeira sessão de estudo observando que o qualitativo de igreja doméstica não é apenas uma ideia feliz, uma bela metáfora, não. Há, de fato, razões de peso para utilizar esses termos
que nos permite cada vez mais compreendermos o chamado de Deus dentro da vida, dentro da família, dentro da vida matrimonial da qual brota a igreja doméstica. Muito grato pela companhia e em breve nós continuaremos em outro momento dando continuidade a esse estudo sobre a igreja doméstica. Se nesse primeiro momento nós vimos mais questões bíblicas, fundamentações teológicas e históricas, no próximo nós veremos mais questões práticas, como a fé de fato é vivida na igreja doméstica. O nosso abraço, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.